Policial brasileiro condenado por matar adolescente em Goiás é preso em Atlanta, nos Estados Unidos. Em Connecticut, brasileiro é condenado por esquema milionário de fraude. Governo de Massachusetts revela dados que mostram aumento de violência nos abrigos para imigrantes. Brasileira assume secretariado de agência internacional responsável pelo Mar Profundo. E furacão Debby chega à Flórida e deixa pelo menos 4 pessoas mortas. Quanto mais devagar avança, mais chove em cada região, com risco alto de inundações recordes. Olá, muito boa noite. Boa noite. Um policial militar brasileiro que foi condenado por matar um adolescente numa operação na casa da família foi preso aqui nos Estados Unidos. O brasileiro estava foragido desde outubro do ano passado e foi encontrado por agentes de imigração em Atlanta, na Geórgia. Paulo Antônio de Souza Júnior foi preso pela agência norte-americana que procura por imigrantes sem documentação, indicando que ele pode ter entrado nos Estados Unidos de forma ilegal pela fronteira sul. O sargento da Polícia Militar de Goiás foi condenado a mais de 21 anos de prisão por matar o estudante Roberto Campos da Silva, conhecido como Robertinho. O crime aconteceu em abril de 2017 em Goiânia, quando 3 PMs à paisana invadiram a casa da família e desligaram o relógio de energia. Assustado, o pai do jovem pegou uma arma e deu um tiro para cima, e os agentes dispararam diversas vezes para dentro da residência. De acordo com a investigação, Robertinho foi atingido mais de 10 vezes e morreu no local. Roberto, o pai do adolescente, também foi baleado, mas sobreviveu. Os 3 policiais chegaram a ser presos, mas foram soltos em seguida. Em junho do ano passado, após o julgamento do caso, eles enfim foram condenados e presos pelo assassinato do menino. Mas Paulo Antônio de Souza Júnior fugiu do presídio militar enquanto trabalhava durante expediente administrativo para a remissão da pena. Desde então, ele foi colocado na lista vermelha da Interpol e estava sendo procurado. Agora, o policial ficará em uma penitenciária do ICE, nos Estados Unidos, aguardando data para ser extraditado e seguir cumprindo a pena no Brasil. Um brasileiro acusado de fraude e lavagem de dinheiro compareceu à corte, em Connecticut. Ele se declarou culpado das acusações e agora pode pegar até 20 anos de prisão. A Procuradoria-Geral do Estado publicou no seu site que Rafael Musi, de 27 anos, admitiu culpa num esquema de fraude milionário no mercado de câmbio. O brasileiro que morava em Connecticut aplicou os golpes entre 2017 e 2018. Ele prometia investimentos sem risco através de um falso software que ele teria criado. Musi conseguiu mais de $550 mil de investidores, mas ao ser descoberto, fugiu do país. Ele foi preso em 1º de abril de 2023 no Panamá e extraditado aqui para os Estados Unidos. O brasileiro compareceu ao tribunal de Connecticut na última semana e se declarou culpado dos crimes. A sentença será anunciada no dia 22 de outubro. O brasileiro pode pegar até 20 anos de prisão. E a gente fala agora de imigração. O governo de Massachusetts divulgou que mais de 300 incidentes graves foram registrados dentro dos abrigos usados por imigrantes. Pelo menos 20 pessoas já foram expulsas desses centros de acolhimento. A notícia do mau comportamento é considerada preocupante e a Giovanna Locatelli tem mais informações para a gente. O governo de Massachusetts alega que os abrigos superlotados, sem espaço para receber novos imigrantes, estão provocando os excessos e os comportamentos inadequados. Um levantamento do Escritório Executivo de Habitação e Comunidades apontou que pelo menos 316 incidentes graves foram registrados em diferentes centros de acolhimento temporário. O documento indicou má conduta, ameaças e danos reais envolvendo ou afetando o programa de assistência e emergência ou seus beneficiados e agentes. Pelo menos 20 pessoas já foram expulsas e encaminhadas para outros locais. O relatório surge em meio a uma crise migratória no estado. Massachusetts tem atualmente em torno de 7.400 famílias abrigadas. A governadora Maura Healey anunciou na semana passada ajustes nas novas regras, flexibilizando o prazo de permanência e a classificação do grupo de atendimento prioritário nos abrigos.
Em Nova York, o maior abrigo para requerentes de asilo foi esvaziado de surpresa pela polícia no final de semana para fiscalização. Os agentes realizaram uma varredura no local em busca de drogas, contrabando e armas. A medida foi uma resposta às denúncias de aumento de violência na região. A polícia chegou com vários agentes e cães farejadores. Eles ordenaram a saída de todas as pessoas sem seus pertences. Os cerca de 4.000 imigrantes foram obrigados a esperar do lado de fora do abrigo, num calor de 90 graus Fahrenheit por horas, enquanto os oficiais vasculhavam e verificavam todo o local. A polícia disse que a operação foi realizada sem aviso prévio para que os imigrantes não tivessem tempo de esconder nada. Os oficiais buscaram por drogas, contrabando e armas. Nas últimas semanas, moradores da região estão reclamando do aumento da violência e da criminalidade nas proximidades do abrigo. Não foram anunciados os resultados das buscas. A polícia disse que vai instalar detectores de metal na entrada dos centros de acolhimento dos estrangeiros recém-chegados. As ONGs Legal Aid Society e Coalition for the Homeless condenaram a ação surpresa, chamaram de inconstitucional, violação de direitos pessoais e discriminação. Desde a primavera de 2022, Nova York já recebeu 207 mil imigrantes. Depois do intervalo, Justiça da Califórnia proíbe comércio de usar música alta para espantar pessoas em situação de rua. E tem os detalhes da expectativa para o anúncio de quem será o vice de Kamala Harris na chapa democrata à presidência. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. A Justiça da Califórnia proibiu que um comércio toque música em alto-falantes na rua. O som alto foi considerado agressivo, abusivo e usado para espantar pessoas em situação de rua. A decisão judicial foi em resposta à ação legal de um homeless. Bruce Gaylord entrou com um processo em maio contra uma loja de pneus que deixava música clássica tocando dia e noite com um volume alto, acima do permitido pela lei, em caixas de som viradas para um acampamento de pessoas em situação de rua. Bruce disse que eles tocavam até 36 músicas sem parar. Afirmou que dormia mal ou não conseguia fechar os olhos por causa do barulho e, por causa disso, acabou parando no hospital. A justiça deu ganho de causa para ele e proibiu a música de ser tocada. A medida abre agora precedentes para que outros comércios também sejam processados. A ideia de tocar música para espantar pessoas em situação de rua começou em Washington e Texas e desde então vem se espalhando para diferentes regiões do país. ONGs de apoio aos homeless comemoraram a decisão judicial e disseram que vão levar os processos para outros estados. Agora a gente fala da corrida eleitoral norte-americana, porque cresce a expectativa para o anúncio de quem será o vice de Kamala Harris nas eleições deste ano. Segundo fontes democratas, Kamala recebeu neste final de semana em Washington os 3 pretendentes à vaga e deve anunciar o escolhido amanhã. A disputa estaria entre o governador da Pensilvânia, John Shapiro, o senador do Arizona, Mark Kelly, e também o governador de Minnesota, Tim Walz. A Kamala também teria tido uma conversa com outro possível escolhido, o atual secretário de Transportes, Pete Buttigieg. Todos os candidatos na lista de Kamala são homens brancos, um apelo do partido para conquistar o voto de eleitores rurais ou brancos ou ainda independentes. O anúncio oficial do escolhido será feito provavelmente pelas redes sociais antes da primeira aparição pública de Kamala como candidata escolhida pelo Partido Democrata nesta terça-feira na Pensilvânia. Mudando de assunto, no Oriente Médio, Israel anunciou que espera a retaliação do Irã a qualquer momento. O governo disse que está preparado para o ataque, mas pediu cautela da população. O país dos ayatolás prometeu se vingar dos assassinatos dos líderes do Hamas e do Hezbollah. As informações você vê agora com o repórter Matias Brotero.
As tensões aqui em Israel estão altas em meio a afirmações do Irã e de seus aliados de que vão se vingar das mortes do ex-comandante do Hezbollah, Fuad Shukr, e do ex-líder político do Hamas, Ismail Haniyeh. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irã, Nasser Kanani, disse hoje que ninguém tem o direito de duvidar que o Irã tem o direito legal de punir o que chamou de agressor. Em conversa com integrantes do G7, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, teria declarado que o ataque poderia ser hoje, de acordo com o site Axios. A Casa Branca informou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o rei Abdullah da Jordânia discutiram hoje os esforços para reduzir as tensões no Oriente Médio. O receio de um conflito regional maior também tem impactos fora de Israel. Enormes filas de passageiros se formaram no saguão do aeroporto internacional da capital do Líbano. A Embaixada do Brasil em Beirute divulgou um comunicado orientando brasileiros que morem ou estejam viajando no Líbano a deixarem o país até o retorno da normalidade. Em meio à possibilidade de uma guerra maior no Oriente Médio, os combates na faixa de Gaza continuam. Ontem, pelo menos 35 pessoas morreram em ataques aéreos de Israel que atingiram 2 escolas e um hospital, de acordo com autoridades palestinas. O exército de Israel afirmou que matou terroristas do Hamas. Matias Brotero, de Tel Aviv, para o Américas no Ar. Depois do intervalo, brasileira assume secretariado de agência internacional responsável pelo Mar Profundo. E a gente te conta por que o brasileiro campeão do UFC, Alex Poatan, viralizou ao lado do milionário Mark Zuckerberg. Uma brasileira é a primeira mulher e também a primeira latina a ser eleita para comandar a Organização Internacional dos Fundos Marinhos da ONU. Ela venceu a votação no final de semana. A oceanógrafa brasileira vai assumir o posto em janeiro e vai supervisionar projetos polêmicos como a mineração em águas profundas. A reportagem é da Eloá Orazen. Quando não é de ninguém, é de todos nós. Fundos marinhos que vão além das jurisdições nacionais são patrimônio comum da humanidade e administrados por uma organização ligada à ONU, pois pela primeira vez na história, uma cientista mulher latino-americana assume o comando deste órgão. É a oceanógrafa brasileira Letícia Carvalho quem estará na chefia da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos entre os anos de 2025 e 2028. Com 79 votos contra 35 de seu concorrente, a brasileira derrotou o britânico Michael Lodge, que já está há 8 anos no cargo. Letícia Carvalho acumula 26 anos de experiências em cargos executivos na administração pública brasileira e em organismos multilaterais. Atualmente, ela é coordenadora principal do ramo marinho de água doce do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em Nairobi. Para os especialistas, a vitória da brasileira é bem-vinda e representa uma virada de página importante na organização. O atual secretário é acusado de ceder ao lobby a favor da mineração nos fundos marinhos, enquanto Letícia é conhecida por priorizar a sustentabilidade e a vida no oceano profundo. O marinho é uma importante atividade econômica. Ela produz insumos minerais importantes, como níquel, cobalto. Esses minerais são utilizados, por exemplo, na indústria metalúrgica e de energia para a produção de baterias. Então, é uma atividade que gera riquezas, mas é necessária uma grande vigilância e regulação para se evitar a tragédia dos comuns. Geralmente, esse tipo de exploração privatiza os lucros, concentrando riqueza na mão de poucos. E os danos ambientais são socializados por meio dos impactos em diversas indústrias, como a da pesca, de transporte, navegação, além da contaminação do ambiente marinho e dos recursos pesqueiros que são consumidos pela sociedade. Então eu vejo a eleição da Letícia Carvalho como secretária da Autoridade Internacional para os Fundos Marinhos é um motivo de comemoração, pois é um espaço de poder ocupado por uma profissional que tem uma visão de respeito ao meio ambiente e respeito aos devidos processos de licenciamento para a exploração de recursos naturais. O campeão meio pesado do UFC, Alex Poatan, e o bilionário Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, se juntaram em um vídeo que viralizou na internet. Os dois aparecem duelando em vários esportes em uma espécie de homenagem aos Jogos Olímpicos de Paris.
No vídeo de 1 minuto, Poatan e Zuckerberg lutam esgrima, judô, fazem levantamento de peso, boxe, natação e até nado sincronizado. Os dois se alternam entre vitórias e derrotas, mas na prova final de corrida, Poatan leva a bandeira do Brasil e chega em primeiro lugar. Durante toda a gravação, os dois falam o bordão usado por Poatan, chama. A palavra virou uma espécie de marca registrada do lutador brasileiro. Mesmo sem falar inglês, o campeão do UFC, Poatan, e o milionário Zuckerberg parecem sincronizados e se divertindo. O vídeo foi postado no final de semana na rede social dos dois novos amigos e já foi visto e curtido por milhões de fãs. E enquanto os melhores surfistas estão no Tahiti competindo nas Olimpíadas, tem outros atletas internacionais de ondas que estão paralisando uma praia na Califórnia. A praia ficou lotada para a competição mundial de cães na prancha. Esta mulher veio pela primeira vez e disse que o dog surfing era melhor do que ela esperava. Chamou a ideia de adorável e incrível. Neste ano, cerca de 15 cães participaram da disputa pelo título de melhor do mundo, com juízes avaliando cada performance. Laura Cassa explica que são avaliados o tempo e a forma que os cachorros ficam na prancha, se realizam manobras, se têm medo ou não das ondas. Jason Tweed é dono de um cachorro surfista. Ele diz que não importa o prêmio e afirma que a maioria dos competidores vem para se divertir. Steve Drotter, outro tutor, completa. Ganhando ou perdendo, amanhã vamos estar na praia surfando e pegando onda. É uma vitória de qualquer maneira. O Campeonato Mundial de Surf arrecada dinheiro para instituições de caridade que ajudam animais pelo país. Depois do intervalo, tem os detalhes do furacão Debby, que tocou o solo da Flórida nesta manhã e matou pelo menos 4 pessoas. E mais 36 milhões de pessoas estão em alerta no oeste, centro-oeste e sul do país por perigosa onda de calor. Américas no ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Quase metade das farmácias online dos Estados Unidos que vende medicamentos para perda de peso está operando ilegalmente, de acordo com uma nova denúncia. A revelação veio após um estudo que, segundo especialistas, comprova o quanto pacientes estão expostos a produtos não regulamentados e arriscados em meio à crescente popularidade dessas drogas. A popularidade da semaglutida, o ingrediente ativo dos medicamentos anti-obesidade, aumentou nos últimos anos, com mais de 2,5 milhões de receitas preenchidas nos Estados Unidos até dezembro do ano passado. O problema é que hoje em dia os fabricantes não conseguem acompanhar a demanda por esses medicamentos e quem não os encontra nas farmácias recorre à venda online, onde é inclusive mais fácil comprar os produtos sem receita médica. E de acordo com especialistas, é aí que mora o maior dos perigos. Dados de uma nova pesquisa publicada na JAMA Network Open mostram que atualmente cerca de 42% das farmácias online do país que vendem esses remédios operam de forma ilegal, ou seja, vendem a droga sem prescrição e nem têm licença válida. Médicos dizem que esse dado é aterrorizante, porque com a popularidade do Wegovy, Ozempic e Zepbound, há uma escassez desses medicamentos no mercado, o que aumenta a oferta de imitações vendidas no mercado ilegal e que podem ser perigosas, com doses até mesmo contaminadas, um risco imenso aos pacientes que correm risco de serem enganados ou receberem produtos inseguros. Uma nova onda de calor intenso deve atingir o oeste, centro-oeste e sul dos Estados Unidos esta semana. Mais de 36 milhões de pessoas estão em alerta para temperaturas extremamente perigosas. A previsão é que estados como Montana, Colorado e Texas registrem calor de mais de 105 graus Fahrenheit nos próximos dias. Algumas áreas da Califórnia também vão sentir o tempo mais quente. Os meteorologistas dizem que os termômetros podem chegar a 117 graus.
As autoridades da Califórnia emitiram um alerta à população de calor extremo até quarta-feira. A orientação é evitar ficar na rua nos horários de sol intenso. Pessoas sem ar-condicionado ou que não têm onde ficar estão sendo orientadas a procurar os abrigos com sistema de refrigeração. Já que a gente está falando de clima, vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar a previsão para boa parte do país amanhã. A gente começa com Boston, que tem previsão de chuva, mínima de 62, máxima de 70. Nova York também, Washington, a gente tem um pouquinho de sol, mas tem pancada de chuva em toda essa região, Norfolk, Atlanta e Charlotte. Na Flórida, a gente vê mais chuva, Jacksonville, Tampa e Miami. A máxima nessa área é de 91 graus. Em New Orleans, a gente já tem tempo encoberto, no sol entre nuvens com mínima de 83. Esse tempo segue firme assim em Houston, no Texas. Ali em San Antônio, a máxima prevista é de 100 graus, desce um pouquinho em El Paso, 99 de máxima, 78 de mínima. Em Albuquerque, continua a previsão de tempo encoberto, sol aparecendo entre nuvens. Em Phoenix também, mas com previsão de trovoada ao longo do dia, com 110 de máxima. Olha só Los Angeles, gente, atinge 95 na previsão e em Las Vegas, 113, realmente o calor já chegando nessa área do país. E a gente segue falando de clima, mas agora do furacão Debby, que se formou na madrugada no Golfo do México e atingiu a costa oeste da Flórida hoje de manhã. Pelo menos 4 mortes já foram confirmadas. Debby já virou uma tempestade tropical, mas segue cruzando o estado com chuva e ventos fortes. Os alertas de alagamento continuam em partes do estado. A Geórgia e as Carolinas também declararam emergência. Os detalhes com a repórter Carla Marinho. Apesar de Debby ter perdido força e ter virado uma tempestade tropical, os alertas para a Flórida, a Geórgia e as Carolinas continuam intensos. Os meteorologistas dizem que o sistema está cruzando o estado a 8 milhas por hora e esse é o problema. Quanto mais devagar avança, mais chove em cada região, com risco alto de inundações recordes. Made landfall near Steinhatchee as of 7 a.m. this morning. Hoje pela manhã, o governador Ron DeSantis disse que Debby chegou pelo oeste do estado. Ganhou força no Golfo do México durante a madrugada e entrou na Flórida pela região de Big Bend como um furacão categoria 1, com muita chuva e vento. Estou aqui em Steinhatchee, Flórida, na chegada do olho do furacão Debby. Está chegando como categoria 1, ventos aí em torno de 80 milhas por hora. E à medida que entrar agora em continente, vai permanecer como categoria de furacão por algumas horas. E à medida que vai indo em direção à Geórgia, nos próximos dias vai diminuir a tempestade tropical, o que trará bastante chuva, às vezes níveis recordes até na faixa litorânea entre a Geórgia e a Carolina do Sul. Quando o dia clareou, imagens como essa surpreenderam. Tampa e várias outras áreas registraram inundações recordes. Muitas casas foram afetadas, com água entrando dentro, pessoas sem energia dentro de casa. Aqui a maioria das pessoas já é preparada para essa época de furacão, que vai de julho até novembro. Então já tem gerador em casa, mas não é todo mundo que tem, infelizmente. Então ontem estava bem calor para dormir, sem um ventilador, sem ar-condicionado. As ruas, muitas ruas fechadas. Alagamentos em muitos pontos da cidade, carros infelizmente com muita água. É um momento assim que a cidade não esperava tanta chuva. Esperamos que agora fique tudo bem, que o tempo acalme, para que tudo volte ao normal. Debby perdeu força no início da tarde, segue cruzando o estado como tempestade tropical, com chuva forte e alertas de tornados. Cerca de 150 mil pessoas estão sem energia elétrica. Mais de 1.500 voos foram cancelados no aeroporto de Orlando. Nas próximas 24 horas, deve atingir a Geórgia, mais fraco, mas ainda como tempestade tropical, levando chuva intensa e perigosa. Rainfall is expected to be around 20 inches in the area. Essa é uma tempestade rara que acontece uma vez a cada 500 ou 1.000 anos, disse Chris Stalling, diretor de emergência da Geórgia, que já emitiu um alerta à população e pediu precaução. O furacão Debby não acabou ainda. A tendência é ele se dirigir em direção à costa do Atlântico, trazendo enormes quantidades de chuvas até a quinta-feira, chegando nas Carolinas. Ainda é muito incerto se ele vai se deslocar mais ao litoral, trazendo mais chuva ainda, ou se ele vai se dirigir
em torno do continente mesmo, dentro do continente, o que daria um pouquinho menos de vento e um pouquinho menos de chuva. Temos que aguardar e acompanhar as autoridades locais sobre maiores informações nos próximos dias. O Jornal Américas no Ar termina agora. Vem aí mais um episódio especial de Apocalipse e a gente volta a se encontrar de novo amanhã. Uma boa noite. Boa noite.